Fala, povo de Deus, terceiro dia da nossa campanha, a imagem do Deus invisível, Colossenses capítulo 3. Agora o apóstolo Paulo vai nos dar algumas instruções da forma como devemos viver. Sim, da forma como devemos viver, porque evangelho é transformação. Para nós vivermos o verdadeiro evangelho, será necessário nós permitirmos que Deus nos transforme e também nós buscarmos por transformação e mudança no modo de pensar, no modo de agir, no modo de viver. Amém? E ele começa dizendo, logo no versículo 1: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, nós precisamos procurar as coisas do alto. Foi o que Jesus falou em Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e então estas coisas lhes serão acrescentadas. Primeiro as coisas do alto, primeiro são as coisas do reino de Deus. Verso 2: Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, porque o nosso pensamento é como vai determinar a forma como nós vamos agir, a forma como nós vamos viver. Então, se o padrão do nosso pensamento é terreno, nós vamos viver de forma terrena. Mas se o padrão do nosso pensamento for como o padrão do céu, nós vamos viver com base no padrão de vida do céu. Então, o seu pensamento precisa estar nas coisas do alto. O seu pensamento precisa ser padronizado, sintonizado com a frequência do céu, com o modus operandi do céu, com a forma de pensar do céu. Amém? Versículo 3. Por que é isso? Por que tem que ser conforme o céu? Porque a Bíblia também nos chama, em Filipenses e em outros livros, em outras cartas, de cidadãos do céu. Cidadãos, agora eu fiquei na dúvida. Mas nós somos habitantes do céu, vamos morar no céu, a nossa pátria é o céu. Amém? Mas eu hoje estou em Portugal. Você provavelmente está no Brasil ou em outro lugar do mundo, que seja, em todos os países do mundo, tem uma coisa em comum. No país onde você mora, você tem direitos, mas você também tem deveres. O dever, por exemplo, de obedecer à Constituição desse país. O dever de obedecer às leis e às regras deste país onde você se encontra. Certo? Mas você, com isso, também ganha os seus direitos, né? O direito à liberdade, o direito à saúde pública, enfim, você entendeu o que eu quero dizer. Assim é no céu. Nós temos direitos por ser um cidadão do céu. O direito de vida eterna, o direito de perdão dos pecados, o direito de alegria, de esperança, de regozijo. Nós temos muitos direitos que Deus nos proporciona, que Deus nos garante, tá bem? Mas com isso nós também temos os nossos deveres. Ou seja, existe uma forma de agirmos. Existe uma Constituição a qual devemos obedecer. Que Constituição é essa? É a palavra de Deus. Então, para ser um cidadão do céu, não podemos viver de qualquer forma. Nós precisamos obedecer aos mandamentos do Senhor. Nós precisamos pensar como Ele pensa, agir como Ele age. Amém? Versículo 5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões carnais, desejos maus, ganância, que é idolatria. Então quem é ganancioso é idólatra, porque ama e idolatra o dinheiro. Versículo 6. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então preste atenção, a ira de Deus vem sobre os que vivem em desobediência. Quem são os que vivem em desobediência? Os que praticam imoralidade sexual, impureza, paixões carnais, desejos maus e ganância. É o que a Bíblia está falando. Quem vive assim é desobediente e sofrerá a ira de Deus. Está muito claro. Versículo 7.
né? Versículo 6, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Versículo 7, as quais vocês praticaram no passado, quando costumaram viver nelas. Então, em algum momento, todos nós praticamos esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós não conhecemos a Cristo. Versículo 8, mas agora que conhecemos a Cristo, mas agora abandonem estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, pausa aqui. Nós estamos sendo renovados, transformados à imagem do Criador. Quem é o Criador? Deus, né? Mas nós já falamos aqui no capítulo 1, vamos avançar. Quem é o Criador? Cristo Jesus, que também é a imagem do Deus invisível. Então a Bíblia agora está falando que nós somos renovados dia após dia à imagem do Criador, à imagem de Jesus. Então, o nosso foco, o nosso alvo é nos parecermos cada dia mais com o Criador, é nos parecermos cada dia mais com o Senhor Jesus. Por isso é importante nós lermos os evangelhos, nós lermos toda a Bíblia, para entendermos como Jesus agiu em todo o tempo em que ele esteve na terra, como Jesus viveu, e da forma como ele viveu, ele ainda vive, porque a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, ele é imutável. Ou seja, eu preciso conhecer a Bíblia para poder viver conforme Jesus vive. Eu preciso ter uma vida de oração e comunhão com Ele para conhecê-lo cada dia mais e viver como Ele vive. Tá entendendo? Um exemplo muito bobo, só para você entender o que eu estou querendo dizer, mas eu sei que você já entendeu, mas é só para enfatizar. Eu conheço muita gente que tem como uma referência do esporte o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um dos maiores atletas que nós temos aí nos últimos tempos, se não de toda a história. E muita gente passou a estudar a vida do Cristiano Ronaldo e copiar a sua dieta, os seus treinos. Por quê? Porque queriam ter o mesmo desempenho que o Cristiano Ronaldo teve. Ou seja, para ter o mesmo desempenho, para alcançar o mesmo nível de sucesso que o Cristiano Ronaldo alcançou, pessoas estudaram a sua vida e passaram a copiá-lo na dieta, nos exercícios físicos, nas horas de sono, na mentalidade, no modo de encarar as coisas, de ser um vencedor, de acreditar que ele é capaz de fazer tais coisas. A mesma coisa, só que muito mais importante, tem que acontecer com a gente aqui, com Cristo Jesus. Nós precisamos estudar a vida de Jesus, ou seja, nós precisamos aprender sobre quem Jesus é, sobre o que Jesus faz, sobre como Jesus faz, e nós precisamos copiá-lo, nós precisamos imitá-lo, nós precisamos procurar fazer igual. Para quê? Para alcançarmos aquilo que Jesus pode nos proporcionar, que é uma vida plena nessa terra e é a vida eterna no céu. Então, quer ter resultados do céu, quer viver com Jesus, quer receber tudo aquilo que o Pai preparou para os seus filhos amados, então viva como Jesus. Amém? Versículo 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em tudo. Cristo é tudo e está em todos. Então preste atenção. Se Cristo é tudo em todos, né? Essa tradução diz está em todos. Eu gosto mais da que diz Cristo é tudo em todos, tá? Facilita aqui o nosso modo de pensar, mas o sentido é o mesmo. Mas o fato é, Cristo é tudo em todos, certo? Ou seja, se eu não tenho Cristo, eu não tenho nada, porque Cristo é tudo em todos. Isso inclui eu, inclui você e inclui todas as pessoas do mundo. Cristo é tudo. Então, se eu tenho tudo dessa terra e não tenho Cristo, eu não tenho nada. Mas se eu não tenho nada dessa terra e tenho Cristo, então eu tenho tudo. Por quê? Porque Cristo é tudo em todos. Amém? Nessa tradução diz Cristo é tudo e está em todos. Só que aí muda o contexto. Nessa tradução, né? Mas
a aplicação final é a mesma. Cristo é tudo, está em todos. Está em todos quem? Os que têm a nova vida. Versículo 11. Nessa nova vida, desses que já creem em Cristo, já não há diferença entre grego e judeu, tal. Ou seja, aqui, se a gente encara o texto como Cristo é tudo e está em todos quem? Em quem Cristo está? Em quem crê nele, obviamente, né? Ou outras traduções dizem Cristo é tudo em todos, e aí nós podemos aplicar para todo mundo, mas enfim, o fim das coisas é o mesmo, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. O fato é que se nós temos Cristo, nós temos tudo, se nós não temos Cristo, nós não temos nada. Amém? Versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, então preste atenção, você é escolhido, você é santificado e você é amado. Revistam-se de profunda compaixão. Então preste atenção, porque o apóstolo Paulo fez uma lista lá em cima de coisas que nós devemos abandonar: imoralidade sexual, impureza, paixões carnais, desejos maus, ganância, que é a idolatria, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente, mentira. Agora ele vai falar de coisas que nós devemos ter na nossa vida. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E suportem-se uns aos outros. Não é aguentar a chatice dos outros, é dar suporte, é ajudar. E suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Gente, eu merecia ser perdoado por Deus? Não. Você merecia ser perdoado por Deus? Não. E agora a Bíblia está falando o quê? Perdoem aos outros como Jesus te perdoou. Ah, então ele não merece, vai ter que perdoar. Ela não merece, vai ter que perdoar. Mas nem me pediu desculpa, vai ter que liberar perdão, porque a Bíblia está falando: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu não merecia, você não merecia. Então, se o fulano de tal não merece, vai ter que ser perdoado da mesma forma. Amém? Versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, o elo perfeito, o que nos une é o amor de Cristo Jesus. Nós vamos ter diferenças na forma de encarar algumas situações da vida, na forma de pensar sobre algumas áreas da vida. Nós vamos ter diferença. Ninguém é igual, ninguém aqui é robô, tá bem? Mas o que nos une é maior. O que nos une é o amor de Cristo Jesus, tá bem? Então, exemplo, tem igrejas que acreditam que Jesus volta antes da grande tribulação. Tem irmãos de algumas igrejas que creem que Jesus volta depois da grande tribulação. Tem irmãos que pensam que Jesus volta no meio da grande tribulação. São diferenças teológicas, mas o que une esses irmãos é maior do que as suas diferenças. É o amor que eles têm pelo Senhor Jesus. Então, o que nos une é o amor, e o que nos une é maior do que todas as nossas diferenças. Amém? Versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juízo em seu coração. Então, muitas vezes o que deve ser o juízo, o que deve ser o nosso guia, o que deve guiar a nossa vida, o que deve guiar ações e atitudes e tomada de atitude nossa, é a paz de Cristo em nosso coração. Então, eu estou pensando em fazer tal coisa, mas eu não estou sentindo aquela paz de Deus, não vou fazer. Eu estou pensando em fazer isso, em investir nisso, em ajudar essa pessoa, e sabe, eu estou com uma paz, eu estou sentindo Cristo, eu estou sentindo Deus nesse negócio, Deus está no negócio, então eu vou fazer. Mas preste atenção, não é qualquer paz, é a paz de Cristo. É diferente, o próprio Jesus falou: eu não vos dou a paz que o mundo dá. Então tem uma paz que vem do mundo. Eu vos dou a minha paz que excede todo entendimento. Então existe uma paz de Cristo e uma paz do mundo. A Bíblia está falando que seja a paz de Cristo o vosso juízo, não a paz do mundo. Por quê? Porque tem gente que está vivendo uma vida errada, está vivendo uma vida no pecado, está vivendo uma vida longe de Deus e está em paz. Não, tá tudo bem, está tranquilo. Deus conhece o meu coração, o desejo de Deus é que eu seja feliz. Não, isso não é a verdade bíblica. Deus não quer que você viva dessa forma. Colossenses 3 está falando sobre um viver santo. Mas tem pessoas vivendo de forma pecaminosa e estão em paz. Essa é a paz de Cristo? É claro que não. É claro que não. Então nós precisamos fazer distinção entre a paz do mundo e a paz de Cristo. Obviamente a paz de Cristo está totalmente, completamente, 100%, inteiramente
alinhada com a sua palavra. Amém? Creio que todos entenderam. Versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Tá vendo? Palavra tem que habitar em nós, tem que fazer parte de mim. Habitar, ou seja, ela tem que viver comigo, ela tem que ser viva na minha vida. A palavra de Deus para você tem sido um gibi ou tem sido viva, tem sido eficaz, tem sido algo que queima no seu coração, que guia as suas atitudes, que guia a sua vida. É a palavra de Deus, nós temos que ser guiados por isso aqui, ó, pela palavra de Deus, pelo amor de Deus. É a palavra. Luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, Senhor, que vale mais do que 1000 peças de ouro, que vale mais do que 10.000 peças de prata. É a palavra de Deus. Oséias 4,6, o meu povo perece por falta de conhecimento, diz o Senhor. Mateus 22, 29, Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Até quando você vai errar? Até quando você vai perecer por não conhecer a palavra de Deus? Está na igreja há 30 anos, nunca leu a Bíblia, pelo amor de Deus. Precisamos ler, precisamos mergulhar nas Escrituras, precisamos conhecer mais de Deus. Amém? Às vezes eu me empolgo, me desculpa. Então habite ricamente, não é nem ricamente, é em abundância, é muito. A palavra de Cristo em vocês. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com tanta sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então tudo que nós fizemos, devemos fazer através de Jesus, ou seja, como Jesus faria, e dessa forma dando graças ao Pai. Ou seja, tudo que eu faço, eu agradeço a Deus, porque eu faço porque Ele permite. Amém? Conseguiram entender? E aí na sequência aqui, do 18 até o 25, Paulo ele vai falar sobre responsabilidades sociais e também alguns conselhos dentro do casamento, tá bem? Eu vou ler, mas eu não vou entrar a fundo, cada um leia aí, você que é mulher, você que é marido, leia, tá bem? E tome as suas conclusões. Mulheres, se sujeitem ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, cada um ame a sua mulher e não a trate com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Agora Paulo ele vai falar de escravo. Não quer dizer que Paulo era a favor da escravidão. Só quer dizer que na época de Paulo haviam escravos convertidos. Então ele está dando conselhos para esses homens. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então Deus não faz acepção de pessoas. Quem comete injustiça, recebe injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Tá bem? Mas é importante eu pontuar isso. Paulo, ele é a favor da escravidão? Obviamente que não, Paulo não é a favor da escravidão, mas Paulo está falando para um grupo de pessoas que naquela época infelizmente existia, que eram os escravos e haviam escravos convertidos, então ele precisa aconselhar essas pessoas, tá bem? Mas não significa que ele se agrade disso, tá bem? É como eu ver uma pessoa sendo completamente injustiçada. Eu não tenho o poder de mudar essa situação, mas eu vou aconselhar essa pessoa que está sendo injustiçada, tá? É claro que eu estou dando um exemplo muito menor do que a gravidade da escravidão, tá? A gravidade da escravidão é algo absurdo, é algo terrível, e graças ao bom Senhor a escravidão foi abolida, ainda que nós sabemos que existem alguns casos em alguns lugares, infelizmente, mas nós oramos para que isso chegue ao fim. Tá bem? E é claro que o exemplo que eu tô dando é muito menor, tá bem? E é genérico, mas é só para você entender. Eu vejo uma pessoa numa situação ruim, numa situação que eu não me agrado de ver aquela situação. Eu vejo uma pessoa numa situação
até mesmo desesperadora, mas eu, Vitor, sou um ser humano e talvez não tenha o poder de mudar aquela situação, infelizmente. O que eu posso fazer? Eu posso tentar aconselhar aquela pessoa de alguma forma, tá bem? É só isso que está acontecendo aqui. Paulo não é a favor da escravidão, amém? Então, é isso aí, ó. Acabou já o fundo musical aqui, bem na hora entrou um anúncio, mas deixa eu só ler o que eu escrevi aqui. Eu busco o céu, eu penso no céu, e isso gera em mim mudança de vida, e está ligado à mudança de pensamento. Então, é isso. Colossenses capítulo 3, a forma como nós devemos viver. Resumindo todo o vídeo, esqueceu tudo que eu falei, deu amnésia. Seja uma cópia de Jesus Cristo. Seja um imitador de Jesus Cristo. Viva como ele viveu e a sua vida vai dar certo. Amém? Que Deus te abençoe e eu te espero amanhã aqui no capítulo 4.